Galera da Asclos, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui, professor de História, hoje para tratar de uma aula de História do Brasil, pensando com vocês a famosa Era Vargas. Então vem comigo, pessoal, porque nós vamos dividir em algumas partes, né? Essa aula para falar do grande Getúlio Vargas que governou o Brasil, pelo menos nesse primeiro momento, né, de 1930 a 1945. Olha só, já fica uma dica extremamente importante aí para vocês, certo? Esse conteúdo é extremamente importante para o Enem. Pegando de todos os conteúdos que caem na prova, os conteúdos de História, Brasil Império e a Era Vargas são os dois mais lembrados. E são os dois mais lembrados, e aí pegando principalmente a Era Vargas por conta de conceitos delicados, como processo de industrialização, a questão do trabalhismo, a ideia do Estado autoritário e assim por diante. Então vem comigo, porque isso vai ajudar muito vocês. Pessoal, é o seguinte, quando eu falo em Era Vargas, olha só, era, né, é um nome que ele é passível de uma problematização, de qualquer forma é tratado dessa forma pelo tempo que o Vargas ficou no poder e pelas várias nuances de desenvolvimento do seu governo ao longo de 30 até 1945. Pegando aspectos constitucionais, pegando aspectos jurídicos, políticos do processo, a Era Vargas ela é dividida em 3 partes. Beleza? Essa aula nós vamos ver aqui uma primeira parte, o governo provisório. Nas outras aulas nós veremos as outras partes. Por exemplo, o famoso período constitucional, que vai de 34 a 37. Em 37 é aquele que é muito lembrado pelas suas contradições, conotações e tudo mais, que é o famoso Estado Novo, ou seja, a ditadura varguista, que vai de 37 até 45. Beleza? Então vamos fazer alguns comentários aqui, pessoal, rapidamente, do governo provisório. Sugiro que vocês acompanhem aí no e-book de vocês, porque isso ajuda muito a gente a acoplar o que vocês estão ouvindo do professor aqui para a questão dos estudos. Fechou? O que eu tenho que pensar para o governo provisório? Primeira condição, por que provisório? Porque vinha de uma ação golpista. A gente não pode perder de vista que o Vargas sobe no poder em novembro de 1930 através de um golpe, vindo obviamente de um golpe que havia deposto Washington Luiz, não permitiu, digamos que, a composição presidencial legítima para aquele contexto que era do Júlio Prestes, e aí o Vargas começa a sua condição de governo. Forma então esse aspecto provisório, ou seja, vamos estabilizar as condições para aquele contexto, nós já vimos em outras aulas o que foi a Revolução de 30, e aí dar alguns encaminhamentos para a política brasileira. Colocado isso, pessoal, vamos separar da seguinte forma para facilitar os estudos. Olha só, vamos pegar aqui as questões econômicas, que eu estou chamando de realizações, e depois vamos fazer algumas análises aqui pensando nos aspectos políticos. É claro que eles estão interligados, mas de qualquer forma para facilitar o nosso entendimento. Pensar a economia desse contexto é pensar já como Vargas vai atuar em outros momentos dessa grande era. Primeiro aspecto importante, dá para a gente fazer uma menção aqui, a criação do Conselho Nacional do Café, correto? A ideia do Vargas para esse contexto era promover, digamos, uma política de valorização do preço do produto. Não percamos de vista o contexto, aulas nossas lá de História Geral. Eu estou falando dos reflexos negativos de 1929, da famosa quebra da Bolsa em outubro de 1929, lá nos Estados Unidos, beleza? Isso tem um reflexo negativo no preço do café, até porque era um grande polo consumidor do produto. Aqui fica famosa aquela grande queima do café, né? O Vargas estabelece uma condição de valor, compra esse excedente, queima esse café com claro objetivo de promove uma política de valorização do preço do café, então não vamos perder de vista essa criação, que ela é muito importante. Outro aspecto, a criação de um ministério, o Ministério do Comércio, Indústria e Trabalho. Aqui, fatos importantes, como eu falei para vocês, que vai refletir lá na frente do governo da Era Vargas. Porque é o seguinte, se pegarmos a indústria e o trabalho principalmente, nós observaremos que foi a tônica do Vargas em vários momentos. A indústria, quando a gente pega, por exemplo, o Estado Novo, vai ter uma conotação importante de investimento do Vargas na ideia de promover uma indústria de base direta, uma ideia intervencionista do Estado ali. Ou seja, esse ministério já dá para encher um exemplo aí, digamos que um preâmbulo do que provavelmente vai acontecer em outros momentos e assim por diante. Trabalho, outro aspecto extremamente importante. O Vargas é considerado um cara, digamos que o pai ali dos trabalhadores, né? A gente vai até tratar isso mais à frente como pai dos pobres, assim por diante. Então, nesses aspectos já dá para a gente ter uma ideia de como um ministério vai cuidar desses aspectos específicos, assim por diante. Olha só,
Não percam de vista isso. Eu estou falando de um ministério para todas essas condições. Isso tudo acoplado às questões econômicas. Olhando para as perspectivas políticas, não fica muito diferente de analisarmos o que futuramente vai acontecer dentro dessa era. O Vargas, ao longo desses primeiros anos, 30 a 34, promoveu ações políticas de tendência mais centralista, como alguns historiadores eles vão mencionar. Correto? A ideia do Vargas era promover um governo a partir das situações de decretos-leis. Por isso que houve a suspensão da Constituição. A Constituição de 1891, suspendida, o Vargas conseguia ter uma atuação mediante o seu estabelecimento de decretos para a atuação de uma maneira mais direta. Isso foi uma tônica desse governo provisório. Outro ponto importante, a sua atuação dentro dos estados da federação. Ele não pode perder de vista que mesmo suspendida essa Constituição, o Brasil, ele tinha um aspecto federalista. Essa condição federalista, tá bem? O Vargas vai, digamos que, minar um pouco, porque ele vai promover uma política de nomeações de interventores. Vocês estão vendo o que eu estou colocando aqui? O que é esses interventores, Pedro? Tem que pensar como ele atuava nos estados. Ele nomeava pessoas de sua confiança para, consequentemente, o controle e o governo dos estados brasileiros. É claro que isso não vai ser visto com bons olhos por algumas partes. Então, eu já quero deixar bem claro para vocês que olhar para os aspectos centralistas do Vargas, nesse aspecto, digamos, de a suspensão da Constituição, nomeação de interventores, causou indisposições para alguns estados. Vem cá. Quer ver um delicado? Olha aqui, São Paulo, pessoal. São Paulo, em 1932, vai promovendo, então, a famosa Revolução ou Revolta Constitucionalista. O termo revolta, ele é o mais usado atualmente. Beleza, o que eu tenho que lembrar, Pedro? Como foi essa revolta? Quais são as conotações para essa revolta? Primeiro aspecto, olha o nome. Constitucionalista. Quer dizer, quer queira, quer não, tem uma ligação com o ambiente, com o contexto onde a Constituição estava suspendida. Colocado esse aspecto, meus caros, fica evidente que os paulistas se posicionavam contra a maneira como Vargas ele controlava, como estabelecia as condições políticas, tudo bem? Lembrando, quando eu falo de paulistas, é bom também setorizar. Eu estou falando de alguns setores das camadas médias urbanas, um apoio de uma elite urbana, uma burguesia urbana ali, apoio de setores da agricultura, das oligarquias, mas não toda a parte. Nós temos também setores do trabalhismo. Quer dizer, é um movimento que ele vai abarcando determinadas conjunturas, os estudantes dentro da cidade de São Paulo também, mas com essa conotação um pouco mais voltada para uma constitucionalização do Brasil. Mas não apenas isso. A gente não pode perder de vista que o Vargas significou um rompimento, mesmo que relativo ou problematizado esse conceito, com aquela política das oligarquias que trazia os paulistas como sendo um centro importante. Beleza? Então, essa revolta constitucionalista dá para exemplificarmos aí como um aspecto de movimento social e tudo mais. Ela foi marcada por dia 9 de julho de 32, o famoso movimento MMDC, por conta dos estudantes mortos lá e tudo mais. Então, são pontos importantes para serem mencionados daquilo que eu chamo de revolta constitucionalista, que apesar de toda a conjuntura, toda a estrutura montada, não foi para frente. Alguns desvios, os apoios que os paulistas não tiveram e, claro, Vargas conseguiu conter esse movimento. Além dessas questões no aspecto econômico, no aspecto político, é muito importante que nesse contexto o Vargas olhou, por exemplo, para a educação, criação do Ministério da Educação, outro exemplo importante para esse contexto. Agora, para a gente avançar para o período constitucional, essa revolta constitucionalista ela teve sim um determinado papel. Beleza? Após essa revolta, o Vargas vai convocar uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, o objetivo de elaborar uma Constituição. E aí é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, as características da Constituição de 1934 e entrando no período constitucional. Então eu espero vocês, por hora valeu, período provisório ou governo provisório, extremamente importante. Valeu, galera, brigadão, até mais, tchau, tchau.